Fala pessoal, tudo jóia? Meu nome é Wender e eu queria falar um pouco de como foi o processo para mim desenvolver e criar essa arte, né? Para esse contest. Quando eu fiquei sabendo, quando eu vi o vídeo do pessoal anunciando o contest e o tema, eu gostei muito do tema, mas confesso que eu não tinha ideia nenhuma assim do que fazer pro tema. E eu olhei bastante as referências que eles deixaram pra gente, pesquisei outros artistas, pesquisei outros sinônimos, né, o contexto de que as pessoas associavam ao multiverso, e chegar a um consenso que eu queria mostrar um choque de realidades, né, entre universos diferentes, ou planetas diferentes. E para isso, eu queria sair um pouco do que é clichê, do que a gente tá acostumado a ver. Eu acho que é um princípio de todo artista, né? Ser mais original, trazer o seu ponto de vista sobre alguma coisa. E pensando nisso, me questionei como seria se houvesse uma ruptura no espaço-tempo no centro de uma grande cidade. Nesse caso eu queria que fosse algo bem reconhecível para nós brasileiros, então eu escolhi a Avenida Paulista. Então eu comecei a fazer alguns esboços, né? Criar essa cena na minha mente. Para isso eu queria que tivesse um contraste entre as nossas cidades, a nossa forma de vida, né? Só que eu queria ela mais cinza e mais densa, enquanto no outro ambiente, o outro planeta, ele ainda tinha uma vivacidade, como se fosse um planeta ainda a ser descoberto, um planeta ainda em crescimento, né? Digamos assim. Para poder ilustrar isso de forma mais precisa, eu comecei a imaginar como seria esse outro universo. Eu queria que de dentro dessa fenda saísse uma criatura que não fosse aquele clichê da criatura maligna atacando, mas sim uma criatura que, assim como nós, apareceu para ela esse portal do nada. Então ela simplesmente está entrando por curiosidade, tentando entender o que é aquilo, quem são essas outras criaturas, né, que ela acabou de ver, o que é essas construções, tudo isso, ela só tá querendo entender. Então eu não queria nada de agressividade. E aí eu criei o esboço dessa criatura, eu criei um esboço mais amigável, então eu pensei logo naqueles apatossauros, né, aqueles dinossauros grandes que parecem amigáveis, que culturalmente a gente aceita, e eu queria que trouxesse um pouco desse sentimento. E ao mesmo tempo ela tem uma pegada insetoide, né, por ser rastejante e tudo mais. Então eu pensei em um planeta que não fosse um planeta solitário. Na verdade seriam dois planetas que ficam muito próximos um do outro e pela força da gravidade eles se orbitam, né, mutuamente. Então com isso, em algum momento num futuro distante, talvez eles possam se chocar, aí eu comecei a viajar nesse sentido. E para criar esse conceito, eu imaginei que essas atmosferas eram compartilhadas, e sim, em algum lugar entre esses dois planetas havia também um ponto de equilíbrio, que é onde essas gravidades se anulam. Então nessa região é onde objetos, pedras, coisas que eram muito leves acabavam ficando ali porque elas não conseguiam cair nem para um planeta nem para o outro. Por isso, nessa minha viagem, as criaturas desses planetas que viviam nessa região do planeta, que tinha essa interseção gravitacional, elas eram criaturas colossais, porque só assim elas conseguiam se manter presas nesse planeta e ter uma vida comum, né? Conseguir evoluir, crescer e tudo mais. E por conta disso, elas viviam muito mais tempo. Então, essa criatura aí tem talvez centenas, milhares de anos, e até por conta disso tem um ecossistema vivendo nela própria. Também imaginei como se do outro extremo desses dois planetas a atmosfera fosse extremamente rarefeita por conta do efeito gravitacional, tenha também o satélite que dá pra ver lá no fundo, né, que orbita esse conjunto de planetas, e por aí vai. Mas o importante aqui era que esse planeta era um planeta, na minha mente, é um planeta bastante vivo, um planeta bastante ativo, assim como o nosso. Bom, com tudo isso definido, né, com tudo isso imaginado, eu parti para a parte prática. Então, a primeira coisa que eu fiz foi modelar a criatura, né, eu modelei toda ela no Blender. Durante a modelagem eu mudei um pouco o conceito dela também, para ficar mais interessante, de acordo com o que eu ia modelando. Fiz toda a modelagem no Sculpt do Blender, e depois no próprio Blender fiz a texturização, fiz os materiais também, fiz o render, né, no Blender, fiz o render já em cima da imagem que eu usaria. E voltando para essa parte da fotografia, eu queria uma imagem que transmitisse essa minha ideia da cidade. E eu, depois de pesquisar muito em alguns sites de fotografia, eu achei essa imagem da Luana Azevedo, que é perfeita, essa fotografia da Luana Azevedo, perfeita, que ela compartilhou no Unsplash. E aí, obviamente, eu fiz diversas modificações, porque eu não queria as pessoas naquele sentido. Eu coloquei carros, coloquei um ônibus, ainda para mostrar o contraste, não só das cores, eu também queria o contraste
de criaturas. Então, eu coloquei um rapaz como se ele tivesse subido no ônibus por curiosidade para ver aquilo tudo que estava acontecendo. Então tem um contraste dessa criatura colossal com um ser humano, né? Que é o rapaz que está em cima do ônibus. No Photoshop eu fiz toda a parte de composição, então eu fiz todo o recorte, né? A criação, a iluminação. Tentei achar elementos, né? E assets que me ajudassem no desenvolvimento dessa cena, e aí eu cheguei nesse resultado. Bom, enfim, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E fiquem até o final do vídeo, porque eu coloquei alguns efeitos sonoros interessantes. E é isso, gente, então, muito obrigado e fui! Boa tarde, Brasil. Acabamos de entrar direto de São Paulo. Boa noite, Roberto. Ainda não temos informações do que pode ter desencadeado. Extraterrestres ou cientistas ainda não sabemos.